Neste momento são 18 horas e 19 minutos, contando com a presença dos vereadores e também da vereadora. Declaro aberta esta sessão ordinária do dia 11 de agosto de 2025. Sob a proteção de Deus, em nome da nossa comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores, nossa vereadora Maria de Fátima, aos assessores da casa, a qual quero saudar nosso doutor jurídico Marco Iser, a nossa diretora Marília e também nossa assessora concursada Fernanda, que também são advogados, e parabenizá-los, né, pelo dia de hoje, dia do advogado, agradecer também pelos trabalhos prestados, saudar a presença do nosso deputado federal, Heitor Chu, que muito nos alegra, nos contenta, um grande apoiador do nosso município, saudar a presença dos nossos conselheiros tutelares, aqui presente nessa noite, também a presença dos representantes do CTG Candeeiro da Amizade, né, que tem um projeto importante a ser votado na sessão de hoje, demais pessoas presentes e também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 4 de agosto de 2025. Solicito ao secretário vereador Luiz para que faça a leitura das correspondências recebidas. Uma saudação, senhor presidente, meus colegas vereadores, a vereadora Maria de Fátima, pessoas que se fazem presente aqui no plenário, assim como as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. E hoje uma saudação especial, então temos a honra de contar aí com a presença do deputado Heitor Chu. Seja bem-vindo nessa casa, deputado. Ofício número 225/2025. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo a apreciação pelos integrantes dessa nova casa legislativa o seguinte expediente. Projeto de lei complementar número 008/2025, que dá nova redação ao parágrafo único, o artigo 83 da lei número 1176, de 31 de dezembro de 1993, que dispõe sobre o Código de Obras do município e da outras providências. Projeto de lei número 173/2025, que fixa limite de despesas com a sexta gincana de Ferraz e da outras providências. Projeto de lei 174/2025, que dá nova redação ao inciso 3º do parágrafo 40 do artigo 50 na lei número 2.397, de 3 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério do município de Veracruz e revoga a lei e dá outras providências. Projeto de lei 175/2025, que autoriza a abertura de crédito suplementar e especial no montante de R$ 410 mil e dá outras providências. Sendo que se apresenta no momento e certo da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, apresentamos para renovar nossas considerações e apreço, então, cordialmente, o prefeito municipal Gilson Adriano Becker. Também temos um outro ofício aqui com um pedido extraordinário. Ofício número 228/2025. Excelentíssimo senhor presidente, David Silas Petri. O prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentá-lo em consideração o que faculta no inciso 3º, no artigo 13 da Lei Orgânica Municipal, bem como no artigo 103, Regimento Interno dessa Casa de Vereadores, solicitamos apreciação e sessão extraordinária em local e horário a ser definido por Vossa Excelência, dos seguintes projetos de lei e justificativa para apreciação em caráter de urgência. Projeto de lei 175/2025, que autoriza a abertura de crédito suplementar e especial no montante de R$ 410 mil e dá outras providências. Considerando que a necessidade urgente de alteração de dotação orçamentária para viabilizar a continuidade dos atendimentos médico, generalista e clínico geral no âmbito do Sistema Único de Saúde de Veracruz. Encaminho Vossa Excelência a presente solicitação e a convocação de reunião extraordinária dessa Casa Legislativa. A medida que justifica pelo encerramento do contrato vigente a prestação desse serviço via credenciamento público, passando a execução, a partir de agora, a ser realizado por meio do consórcio intermunicipal de serviços do Vale do Rio Pardo, Cisvale. Tal alteração é indispensável para evitar descontinuamento dos atendimentos e evitando acúmulos de filas na rede municipal de saúde. O referido projeto contempla, entre outras dotações, os créditos orçamentários identificados pela referência 1486 e 1487, destinado ao pagamento a serviços médicos
de atenção básica e contratados pela Via Cisvale. Diante da urgência e da relevância do tema, solicito que esta reunião extraordinária seja agendada no prazo mais breve possível, possibilitando a aprovação da matéria, garantindo a manutenção dos serviços à população, sendo que se apresenta o momento e certo da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, apresentamos para renovar nossas considerações e apreço, então, cordialmente, o prefeito Gilson Adriano Becker. Ofício recebido aqui no dia de hoje. Ofício número 227/2025, de 11 de agosto de 2025, com retorno aos pedidos de providência e indicação, e a íntegra do ofício, então, se encontra à disposição da Secretaria da Casa. Requerimento recebido no dia 5 de agosto de 2025, protocolado pela senhora Amanda Inês M., solicitando que, após que o Poder Legislativo encaminhe ao Poder Executivo um pedido de esclarecimento referente à Corrida da Independência 2025. Informamos que a mesa diretora acolheu o requerimento e encaminhou o referido pedido de informações ao Poder Executivo. Proposições que deram entrada na casa. A moção congratulatória 009/2025, da autoria dos vereadores David Silas Petri e Marco Fernando Nilo, propondo que, após ouvir o do plenário, que a mesa diretora desse Poder Legislativo consiga em ato uma moção congratulatória a Nayane Silva Oliveira Ramos pela participação do Mutirão de Escoteiro Mundial. Temos um ofício aqui encaminhado à casa pelos conselheiros tutelares. Câmara Municipal de Veracruz, senhor presidente David Silas Petri. Assunto: apoio à alteração da lei a fim de reconhecimento do atestado de remuneração adicional e de risco de vida. Conselho Tutelar do município de Veracruz vem respeitosamente solicitar o reconhecimento e a concessão de atestado remunerado nos períodos de afastamento por motivo de saúde, conforme a previsão legal e as normas municipais aplicáveis aos servidores públicos. Concessão do adicional de risco de vida, considerando as atividades desempenhadas pelo cargo de conselheiro tutelar, que envolve deslocamento, visitas a locais com vulnerabilidade social, situações e potencial de risco físico e psicológico, conforme a legislação vigente, equiparando com a função análogas. Ressaltando que tal solicitação visa garantir a justa compensação à segurança e exercício de função de relevante interesse público voltada à proteção integral da criança e adolescente em consonância com o Estatuto da Criança e Adolescente UECA, Lei número 8.069 de 90. Sendo o mais que no momento se apresenta, agradeço a vossa atenção, então assinado aqui cordialmente o coordenador do Conselho Tutelar, Paulo César da Silva. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz, secretário, pela leitura das correspondências recebidas. Acabei me passando, mas o dia 11 ele também é bastante especial para o município, pois hoje o nosso prefeito, Gilson Becker, está completando mais um ano de vida, e aqui a gente quer de forma pública transmitir, né, um feliz aniversário ao nosso prefeito, que ele tem um novo ano repleto de muita saúde, né, para continuar fazendo um bom trabalho frente ao nosso município, e agradecendo sempre a parceria, né, com esta casa. Passaremos neste momento, então, para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Projeto de Lei Complementar número 8 de 2025, Projeto de Lei Executivo número 173, 174 e 175 de 2025, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito ao vereador Christian Wagner que comunique os relatores para os projetos. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, vereadora. Em nome do doutor Marco, boa noite especial a toda a assessoria da casa. Em nome do nosso deputado federal, Heitor Chu, boa noite a toda a comunidade aqui presente. Também a todos que nos assistem de suas casas pelas redes sociais. Projeto de Lei Complementar número 008 de 2025 e o projeto de lei número 173, sob minha relatoria. Projeto de lei número 174, sobre a relatoria do vereador Paulo. E o projeto de lei número 175, sobre a relatoria do vereador Martin. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Christian, presidente da comissão, pelas indicações. Projeto de lei executivo número 173 e 175 de 2025, para a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, solicito ao vereador Gelson que comunique os relatores para os projetos. Minha saudação ao senhor presidente, aos colegas vereadores, vereadora, a todos que estão presentes nesse plenário, em nome do jurídico desta casa, doutor Marcos,
Iser. A minha saudação a todos os assessores. Desde já eu quero parabenizar também ao Dr. Marcos, a doutora Marília e a doutora Mara, que aqui estão pelo Dia do Advogado de hoje, e a todos os advogados que estão na escuta também aí, tá? Vai o nosso reconhecimento pelo belíssimo trabalho que eles realizam. Também aos conselheiros tutelares que estão presentes, a todos que foram saudados nesse protocolo, ao deputado que está presente, Heitor Chu, e a comunidade que está nos acompanhando via redes sociais. Pois bem, senhor presidente, projeto de lei número 173/2025 fica sobre a minha relatoria. Projeto de lei número 173/2025 fica sobre a minha relatoria. Projeto de lei 175/2025 fica sobre a relatoria da vereadora Maria. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gelson, presidente da comissão, também pelas indicações dos projetos. E passaremos de imediato para a fase de votação dos projetos para essa pauta. Lembrando que temos dentro da nossa pauta 6 projetos de lei, teremos também uma indicação e 2 pedidos de providência, onde iniciamos pelo projeto de lei número 151 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloque em votação o projeto juntamente com os pareceres das comissões permanentes. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 167, 2025, que autoriza o município a patrocinar o CTG Candeeiro da Amizade, autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$ 57.000 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Paulo de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste essa noite aqui nesta casa, quero cumprimentar o deputado federal Heitor Chu. Seja bem-vindo a Veracruz, senhor que apoia muito o nosso município, é uma honra receber nessa casa aqui, o pessoal do conselho, nosso amigo Sandro, Wilson, todos aí, os conselheiros também, sejam bem-vindos, e a gente espera que a pauta de vocês seja resolvida nessa, que é muito importante. Falo isso porque já passei por lá há alguns anos, até fui colega do Wilson, por lá, a gente sabe de tudo que vocês passam, a gente conhece de perto o trabalho de vocês, então espero que a pauta de vocês seja atendida. Pessoal do Candeeiro da Amizade, nosso amigo Pedro Jaime, que é o coordenador da cavalgada, seja bem-vindo essa noite aqui nessa casa também, o Paulo Mantes, o Adair Ebrim, e também levo um abraço ao patrão Nego, ao Temir Rotman, também as demais pessoas que se fazem presente nessa casa, meu amigo Anderson, seu Robelinho Tati também, que é nosso sempre companheiro aí das segundas-feiras, não falta nenhuma sessão. Então vamos então de imediato falar sobre o projeto 167, onde fala abertura de créditos de R$ 57.000 para o Candeeiro da Amizade. Digo já de pronto aqui, senhor Pedro, que sou muito favorável a isso, porque a gente sempre acompanha, presidente, muito de perto, essa caminhada dessa importante entidade do nosso município. Tive a honra de participar e participo muito das cavalgadas, na busca da chama que eu estive junto com eles, acho que há alguns anos, em Alto Paredão, depois teve um outro que foi em Canguçu, em outra cidade aqui para a Zona Sul, que eu não lembro o nome da cidade, lá perto do Cristal. Muito obrigado, deputado. Do lado do Rio Camacuã, é isso, né? A gente esteve lá e aí no ano passado em Alegrete. E a gente acompanha isso, essa questão da cavalgada, do rodeio, das invernadas, mirim, juvenil, sempre tem muita coisa que acontece, as galinhadas e coisas, enfim, então a gente vê como um investimento importante nessa parceria do nosso município com essa tão importante entidade que é o CTG Candeeiro. E ainda nem falo, Pedro, da questão da ecoterapia que é feita também, né, Paulo, e é desenvolvida dentro dessa entidade por voluntários, pessoas que vão, acho que é na sexta-feira, antigamente era sempre nas sextas-feiras. Eu lembro, na época do conselho que eu trabalhei, eu sempre levava crianças para lá, e a gente via o quanto é importante, Sandro, o senhor que é conselheiro,
esse trabalho deles dentro da importante entidade que é o Candeeiro da Amizade. Então, eu só digo aqui que fico muito feliz e, da minha parte, vocês podem sempre esperar o meu apoio, não só o Candeeiro, todas as entidades profissionalistas do nosso município. A gente está pronto para estar somando com eles e sempre que a gente pode também, de alguma forma, auxiliando e votando e buscando algum recurso para essas entidades do nosso município. Agradeço o espaço e desejo a todos uma ótima noite. Obrigado, vereador Paulo, pela manifestação e disponibilizo a palavra ao vereador Luiz Carlos Souza. Mais uma vez, saudação, as pessoas já mencionadas antes no protocolo, mas agora sim uma saudação especial ao seu Paulo e ao seu Pedro ali, o Odair, que são mais ligados ao CTG Candeeiro da Amizade, claro. O CTG Candeeiro da Amizade, hoje, na verdade, quase todo o município é ligado, mas pessoas que estão mais na frente ali, a gente tem o conhecimento, que nem nosso amigo Paulão, que também frequenta lá bastante. A gente, quando vem um projeto aqui para a Câmara de Vereador, para a gente aprovar um recurso público que é destinado para uma entidade, a gente sempre se questiona nas nossas reuniões aqui que a gente tem, o que essa entidade tem de contrapartida para a comunidade. E é isso que tem, né? É isso que a gente hoje vota com tranquilidade, né, Paulão? Esse recurso para o CTG pela essa contrapartida que vem e que traz para a comunidade. Porque o dinheiro público, a gente sabe, é público, né? Então tem que ter uma contrapartida para a comunidade. E o CTG Candeeiro da Amizade é muito grande e muito amplo, né? Com todos os seus departamentos. Com certeza eu tenho um conhecimento e uma afinidade maior com o departamento de ecoterapia, porque lá frequento também, mas sou conhecedor de toda a trajetória do Candeeiro da Amizade, tanto na campeira, tanto na artística, e o que mais envolve o CTG que a gente vê que eles conseguem envolver num todo, desde o vô até o neto. Então tem o neto que vai lá e também está desenvolvendo uma cultura, né, a nossa cultura gaúcha aqui, que é uma das mais bonitas que se tem, e essa tradição gaúcha, né, que preza muito pelo respeito às pessoas, né. Então é muito com toda satisfação que a gente vota positivo e fica feliz e tranquilo, com a consciência tranquila, quando a gente vota um recurso público para a entidade que a gente sabe que dá um retorno, uma contrapartida, um retorno para os municípios aqui de Veracruz. Então a gente é de bom grado, a gente conhece nosso amigo Odair, que aí também é suplente de vereador, que também tem o seu filho que frequenta lá, né? Então, a gente vê que é uma relação de vô, pai e filho, né? E esse envolvimento que o Candeeiro tem. Então, parabéns pelo trabalho desenvolvido lá no Candeeiro da Amizade e o que a gente poder ajudar aqui com o Legislativo e o Legislador, a gente está à disposição. Parabéns, que faça bom uso desse valor. Senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz, também pela contribuição. Mantenho a palavra à disposição dos demais, caso quiserem. Não havendo interesse, então disponibilizo ao vereador Eduardo Viana. Minha saudação ao senhor presidente, os demais colegas vereadores, também a colega vereadora. Uma saudação especial nesse dia referente aos nossos advogados, Dr. Marco Antônio Isa, também a Marília, a Mara. Em nome deles, nós cumprimentamos a todos os advogados que desempenham as suas funções e é muito importante para que se prevaleça o direito numa situação em que nós vivemos hoje, muitas vezes não devidamente reconhecido, né? Mas a legislação hoje nos dá esse amparo de ter advogados no meio da nossa sociedade para defender os direitos das pessoas, que sejam assegurados, né, pela Constituição devido à sua importância que é. Neste momento também estendo uma saudação ao nosso amigo Odair, né, que está presente nesta sessão ordinária, nosso suplente do vereador, também o Pedro, que está nos acompanhando nessa sessão, o Mantes, que é um amigo também de longa data, aos amigos do Conselho Tutelar, que se faz presente nesta sessão ordinária. E eu preciso também, Luiz, me manifestar nesse projeto, apesar de vir lá da fronteira do Rio Grande do Sul, de São Luís Gonzaga, e lá o CTG é muito forte, né? E não faço parte diretamente do grupo do CTG, mas a gente acompanha, participa de eventos, e o que me chama muito a atenção entre tantos departamentos que esse CTG tem, eu preciso salientar também, vereador Luiz, a importância da ecoterapia no município de Veracruz. O que de fato isso representa? E esses dias nós tivemos uma reunião, inclusive provocada pelo amigo Odair,
para nós acompanhar e ver de que forma nós podemos também, enquanto vereador, enquanto representante do nosso partido, buscar recursos, não é, para que essa entidade, dentro do CTG, tenha um amparo ainda maior. E quando eu falo em recursos, eu preciso também estender a saudação ao deputado federal Heitor Chu, e dizendo da importância de nós termos deputados em nossa região e que valorizam o nosso município. Nós temos uma eleição muito importante logo na frente, e eu sempre digo a importância do cidadão, o meu amigo Robelini, que está aí, o Anderson, de ver quem realmente participa no município de Veracruz. Porque no período eleitoral, muitas vezes, os deputados aparecem, né, alguns caem de paraquedas e depois acabam não comparecendo mais no município. Mas estendo uma saudação ao deputado Heitor Chu, sabendo também da importância que ele tem no papel aqui no município de Veracruz. Então, a ecoterapia, para mim, é algo muito importante, como os demais departamentos do CTG. Quando eu falo dos departamentos, o vereador Luiz foi muito gratificante a sua fala, dizer que é do vô à criança. E nós, o CTG, é isso que nos dá essa admiração, que eles conseguem, através do nosso CTG Candeeiro da Amizade, consegue, através do seu esforço, que não é fácil estar à frente de uma entidade, né, com essa envergadura, mas estar à frente que passa de gerações e gerações. Né? Hoje nós estamos falando de 35 anos. Né? Isso é uma longa história, uma trajetória. E quando vem um projeto dessa natureza, de apoio dessa entidade, que é muito importante, que representa Veracruz em vários eventos, né? Nós somos representados, Veracruz chega a muitos recantos do nosso Rio Grande aí pelo CTG. Então fica aqui o nosso reconhecimento e nós aprovamos com certeza da minha parte, eu sei que os demais também, com muito orgulho. CTG, já o Candeeiro faz parte da história do município de Veracruz. Não podemos viver sem o CTG estar inserido nesse contexto e nós unindo esforços para apoiar ainda mais essa entidade de grande relevância no município de Veracruz, também pelo lado social ao qual emprega em suas atividades. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Eduardo Viana, também pela contribuição, e ainda assim mantém a palavra à disposição dos demais, caso quiserem. Não havendo interesse, quero também me manifestar favorável a esse projeto, embora não participe do processo de votação, né, Luiz? Mas dizer que é gratificante nós, como vereadores, podermos estar votando projetos, né, de destinação de recursos para entidades que têm essa contrapartida tão importante para o nosso município. Aqui muito bem falado pelo Eduardo, pelo Luiz também, pelo Paulão, pela ecoterapia, né, sabemos da grande importância que tem, mas eu quero agora, neste momento, me atentar à questão da cavalgada, departamento da cavalgada, hoje representado pelo Pedro aqui. A cavalgada que esse ano, colegas vereadores, vai sediar a distribuição aqui dentro da regional. Né, a gente todo ano vota um valor para o CTG, destinando a diversos departamentos que são muito importantes no nosso município, né, representando em diversos eventos, como muito bem o Eduardo falou. E este ano, seus 35 anos do nosso CTG Candeeiro, a cavalgada, né, que sempre esteve presente em todos os anos, sempre participou, buscando a chama, este ano vai buscar na fonte e vai distribuir dentro da regional. Isso vai ter um custo um pouco maior também para o Candeeiro, então por isso justifica esse aumento de recurso. Né? Então o sistema da distribuição de chama ele mudou nos últimos anos, né? Anos atrás sempre qualquer um dos CTGs da região eles poderiam buscar a chama lá na origem, mas dentro da 5ª região teve uma alteração, que agora apenas uma entidade vai como representação buscar a chama e distribui dentro da região. Então a gente conseguiu auxiliar de certa forma também, o prefeito Gilson foi muito importante também no processo, né, Pedro? E conseguimos fazer com que Veracruz, nos seus 35 anos do CTG Candeeiro, vamos estar sediando a distribuição para as demais entidades aqui da nossa região. Então, parabéns a todos os envolvidos, né, dizer da importância desse ato, não só como reconhecimento pelos 35 anos de participação da cavalgada, Pedro, mas também por incentivar e manter ativa a chama
do nosso tradicionalismo aqui dentro do nosso município. Né? Além de vir a chama ser distribuída aqui, já gerou oportunidades para diversos eventos na semana. Então, se essa conquista não fosse se dada, certamente nós não teríamos um evento dessa magnitude neste ano. Então, parabéns a vocês que estão à frente, né, que seja uma cavalgada de muito sucesso, que tenhamos dias bons, né, temos alguns dias de previsão não tão bom, mas o pessoal está preparado, e eu sou suspeito de falar, porque no ano passado contribuí, né, com o frete, fui levar os cavalos lá para buscar a chama no ano passado, e este ano o pessoal me motivou, estarei participando de ponta a ponta da cavalgada, né, estaremos saindo neste sábado e retornando lá no outro sábado. Vai ser um desafio bastante grande para quem quase nunca cavalga, embora seja agricultor, embora a gente utilize cavalo na lida campeira também, mas certamente esses dias serão muito especiais ao lado de pessoas especiais que são, né, do CTG Candeeiro. Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns a todos os vereadores que também são sempre engajados nessas causas, né, e a gente vota esse projeto com muita tranquilidade, muita convicção e muita alegria, porque a gente sabe que tem um retorno muito significativo para o nosso município. Então, não havendo mais manifestações, colocamos em votação este projeto, juntamente com os pareceres das comissões permanentes. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 169 de 2025, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º e dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 6.103, de 29 de abril de 2025, que trata do pagamento do benefício de aluguel social às famílias desabrigadas em razão da enchente ocorrida em 30 de abril de 2024, reconhecida oficialmente como situação de calamidade pública e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Martin Milan, líder de governo. Obrigado. Senhor presidente, uma saudação a todos os colegas vereadores, vereadora Maria, ao deputado federal Heitor Chu, pela presença, aos nossos conselheiros tutelares, Sandro, Jair, Rosane, Paulinho, Wilson. Parabéns pelo trabalho. Aos nossos assessores, na pessoa do doutor Marco, doutora Marília e doutora Mara, né? Os nossos parabéns pelo dia do advogado, os demais assessores. Aos nossos amigos tradicionalistas, o Paulo e o Pedro, obrigado pela presença. E esta Câmara sempre será parceira do Candeeiro pelo trabalho desenvolvido e relatado aqui pelos colegas. E na pessoa do Odair, né, suplente de vereador do PL, a todas as demais pessoas, em especial aqui o seu Tati, sempre presente em nossas sessões. E uma saudação às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. De uma forma bem rápida, senhor presidente, o projeto 169/2025, ele acrescenta artigo a uma lei que nós já temos em vigor, de 29 de abril de 2025, onde autoriza o município a pagar um aluguel social, um auxílio de R$500 às pessoas ou famílias desabrigadas nas enchentes de abril de 2024. E também trazendo aqui as informações que tirei com a Gabriela da assistência na parte da tarde, existem 10 famílias ainda, né, que fazem ou precisam, né, de auxílio, que estão necessitando e estão pagando aluguel. Existem hoje 22 casas em construção, né, vereador Christian, né, que são as pessoas que estavam morando, né, em situação de risco. E dessas 22, 12 famílias ainda continuam nas áreas e 10 não estão nas áreas devido, né, a tudo que aconteceu, a água levou a casa e assim por mais. Então, só justificando aqui que, então, este aluguel de até 6 meses para essas 10 famílias e podendo ser prorrogado por mais 6 meses. E após a aprovação deste projeto aqui nesta casa, vereador Gilson, o município é obrigado a repassar a aprovação do projeto para o governo federal, que vai auxiliar, se aprovado for,
o plano de trabalho para o pagamento desse aluguel. Então, não é simplesmente nós aprovarmos aqui e amanhã já estão recebendo. Não, nós estaremos aprovando aqui, o município estará encaminhando a documentação e, se for aprovado o plano de trabalho encaminhado pela Secretaria da Assistência Social, este recurso, então, será empregado para auxílio, né, no pagamento do aluguel social. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Martin, pela manifestação. Mantenho a palavra à disposição dos demais, caso quiserem. Não havendo interesse, coloco então em votação o projeto 169 de 2025, juntamente com os pareceres das comissões permanentes. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 170 de 2025, que cria cargo da nova redação ao artigo 3º da lei número 931 de 20 de agosto de 1991, autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 22.350 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Paulo de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas já saudadas essa noite, aqui agora o nosso patrão, Altemir, seja bem-vindo. Quando eu falei, o senhor não estava aí, seja bem-vindo a essa casa, Altemir. Agora eu falo sobre o projeto de lei 170 de 2025, que cria um cargo de instalador hidroelétrico. O Mário sabe o que eu estou falando, que hoje a nossa cidade cresce muito, a cada dia aumenta mais um bairro, o Pedro também acompanha, que é servidor, e a gente sabe que eles lá em cima os guris estão no limite do trabalho deles, e essa criação desse cargo vai ser importante, porque eles atendem tudo. A água atende as escolas, os postos de saúde, atende também a parte da prefeitura, então hoje eles já não vence mais esse trabalho, e eu sei que muitas vezes quando necessita, tem também a questão de finais de semana, tem plantão e coisa, e aí, quando tem um número muito reduzido de pessoas, acaba sobrecarregando o trabalho deles. Então, digo que o meu voto é favorável, e nesse rumo que a gente vai seguindo o nosso município, acredito que logo vai estar chegando mais cargos aqui para nós votar, porque a nossa demanda de crescimento do nosso município é muito acelerada, então precisamos de muita mão de obra para manter o município em dia. Agradeço o espaço e digo ser favorável a esse projeto. Obrigado, vereador Paulo, pela manifestação. Mantenho a palavra à disposição dos demais. Não havendo interesse, coloque em votação o projeto juntamente com os pareceres das comissões permanentes. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 171 de 2025, que cria categorias funcionais, cria cargos da nova redação ao artigo 3º da lei número 931 de 20 de agosto de 1991 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloque em votação o projeto juntamente com os pareceres das comissões permanentes. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 172/2025, que inclui ação em programa do Plano Plurianual 2022-2025, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, autoriza a abertura de crédito suplementar e especial no montante de R$ 210 mil e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloque em votação o projeto juntamente com os pareceres das comissões permanentes. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro também aprovado por unanimidade. Passaremos neste momento à votação, então, de uma indicação e também de 2 pedidos de providência. Indicação número 63
de 2025, de autoria do vereador Paulo Oliveira, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, juntamente com a Secretaria de Obras, estudem a possibilidade para que seja realizada a adequação do banheiro existente na guarita da Prefeitura de Veracruz, Rio Grande do Sul, garantindo plena acessibilidade às pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou necessidades especiais. Coloca a palavra à disposição do vereador, autor da indicação. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade já saudada essa noite aqui nessa casa, eu entro com essa indicação, fazer um pedido ao nosso prefeito que ele possa estar vendo essa questão da nossa guarita. Até lembro que ela sofreu uma reforma no ano de 2022, por aí, eu acho que foi uma indicação do colega vereador Martin e também do colega Eduardo. E aí ficou muito bom esse, Eduardo, um espaço que tem fechado por causa do inverno, com vidros, enfim, que muita gente vem ali, às vezes às 3h30 da madrugada para esperar o ônibus a Porto Alegre, 5h30, pegar o transporte a Monte Alverne, enfim. E aí circulam muitas pessoas ali, e quem trabalha e quem vai ali, Pedro, sabe o que eu estou falando. Hoje existe um banheiro, só que não temos a acessibilidade, Luiz. Luiz, que é dessa área, sabe do que eu falo. Então seria importante, de repente, nos fundos da guarita, já do mesmo nível ali, fazer um banheiro, porque nesse dia a gente está ali, a gente acompanha, e aí a gente sabe que muitas pessoas acabam vindo com um andador ou com uma cadeira, e hoje tem, acho que são a escada ali, dois ou 3 degraus da escada, não tem como usar o banheiro. Então peço que o prefeito dê uma olhada nisso ali, que ele possa estar resolvendo, que deve ajudar muita gente que procura o serviço público ali de madrugada, de dia, enfim. Então fica aqui o meu pedido, agradeço o espaço. Obrigado, vereador Paulo, pela manifestação. Mantenha a palavra à disposição dos demais. Não havendo interesse, coloque então em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 35 de 2025, de autoria do vereador Luiz Carlos Souza, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando que se realizem novas melhorias e reparos em todas as ruas do loteamento Roma, com a aplicação de cascalho e britado onde necessário, a fim de melhorar as condições de trafegabilidade. Coloca a palavra à disposição do vereador proponente do pedido. Mais uma vez, saudação, senhor presidente, meus colegas vereadores, o vereador Maria de Fátima. E agora falando então para o pessoal, diretamente para o loteamento Roma, loteamento que eu moro lá. A gente sabe que o loteamento é bem extenso, hoje já tem mais de 80 e poucas casas, pessoas que moram lá, né? Então acabou crescendo muito esse loteamento. E o município tem feito melhorias, tem patrolado lá as ruas e tal, mas precisa de uma colocação de material. Acabou muitas vezes sendo patrolado e hoje tem pouco material. Então eu peço que o executivo, junto com a Secretaria de Obra, que coloque então um britado ou um cascalho. Tem umas partes que estão quase sem nada de material, de tanto ser patrolado, né? Então quando chove acaba dando muito barro. Então peço essa melhoria para o executivo para que a gente possa então ter as nossas ruas lá mais melhor de transitar lá, tanto os veículos, mas também as pessoas que acabam, os pedestres que acabam caminhando por lá, e quando chove acaba tendo muito barro. Então a gente manda esse pedido de providência nesse sentido, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz, pela manifestação, e mantenha a palavra à disposição dos demais. Não havendo interesse, coloque em votação o pedido de providência. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Pedido de providência número 37 de 2025, de autoria do vereador Lucas Patrick, propondo que, depois de ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando ao Poder Executivo Municipal que seja realizada a substituição da lâmpada queimada, localizada na VRS 836, em linha Ferraz, próximo à propriedade de Serginho Hoff. Coloca a palavra à disposição do vereador, autor do pedido de providência. Não havendo interesse, coloque então em votação o pedido 37. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Desta forma, declaro aprovado por unanimidade. Seria esta a nossa pauta, então, para a votação desta sessão. Passaremos de imediato aos assuntos pessoais.
onde o primeiro vereador inscrito, o vereador Christian Wagner, vai? Não? Eduardo Viana, então, o primeiro. Mais uma vez, uma saudação ao senhor presidente, demais colegas vereadores e também a colega vereadora. Uma saudação agora ao Atemir, né, que está neste momento nos acompanhando nessa sessão ordinária e também patrono do CTG. Uma saudação agora e nominá-los os amigos do Conselho Tutelar, o Sandro, o Jair, o Paulinho, a Rosane, o Wilson. E nesse momento eu assumo, senhor presidente, essa tribuna para dizer e tentar traduzir aos colegas vereadores, apesar que eu sei que vocês têm já um conhecimento da importância desse relevante departamento de ações e de proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, e não só também de proteger, e sim de fazer cumprir com os seus deveres. Eu dizia, no meu período como conselho tutelar, Lucas, que os direitos e os deveres devem caminhar de mãos dadas. Esse era o slogan que eu tinha nas minhas ações, nas minhas palestras que eu realizava para as crianças e os adolescentes. A importância de saber que eles têm os direitos, mas também têm os seus deveres. E eu deixei por esses dias me manifestar nesta casa, tendo em vista que aqui eu preciso já salientar que o presidente da casa fez pedido de informação ao Poder Executivo. O Lucas também, em pauta, já defendeu as situações que estão dentro do Conselho Tutelar. E acompanhando a história do Conselho Tutelar, ao longo dos anos, nós temos o vereador Valdir evoluído em questão da estrutura do Conselho Tutelar. Se eu me lembro, o vereador Gilson, quando nós começamos no Conselho Tutelar, naquela época, nós tínhamos um Fuquinha lá que sobrou, o Pedro vai lembrar, eu acho que o final era 19, aquela placa até. E olha, eu vou dizer para vocês, não era fácil atender as ocorrências aí no interior do nosso município, quando ia para a região de Dona Josefa. Para tu parar o danado do Fuca, tu tinha que dar umas 3, 4 pedaladas no freio, Lucas, senão ele não parava, né? Tu já dava uma pedalada e já deixava a porta meio entreaberta. Então hoje, para que vocês entendam, essa estrutura melhorou, né? Mas hoje nós estamos vivendo uma situação que, para mim, é meio um pouco estranho. E eu falo hoje dos atestados que os nossos conselheiros tutelares não recebem hoje. A remuneração dos seus atestados médicos. E vendo aqui o pedido de informação do presidente desta casa ao executivo, e que ele recebe, eu acho que no dia de hoje, né, senhor presidente, que ele faz essa semana? Semana passada. O presidente recebe, e lá no pedido de informação, se vocês não têm conhecimento, o presidente pergunta assim: existe alguma regulamentação municipal que define o uso e aceitação de atestados médicos pelos conselhos tutelares em caso de afastamento por motivo de saúde? Essa é a primeira pergunta. Na segunda, o presidente pergunta: caso não exista, qual procedimento o município adota para justificar a ausência por motivo de saúde desses conselheiros, que existe previsão de regulamentação de forma por parte do Executivo? O Executivo responde a primeira pergunta: informamos até o presente momento, não há regulamentação municipal específica que dispõe sobre o tema do assunto. Quando eu leio essa resposta, e hoje eu conversava com o prefeito no dia do seu aniversário, e um dos assuntos eu abordei hoje, a questão do Conselho Tutelar nesta pauta dos atestados médicos. E conhecendo um pouco o prefeito, eu senti que ele ficou sensibilizado nesse momento, e eu creio que nós podemos avançar nos próximos dias com essa visão e com essa resposta, senhor presidente, que está dizendo assim que até o presente momento não há
Então, não está nos impedindo que nós não podemos avançar para melhorar isso. E quando eu falo para melhorar, isso é uma questão social. O nosso jurídico da casa, o doutor Marco Antônio Luiz, a pessoa estar doente, ela está reparada no seu período de enfermidade, né? Seja ela de 1 dia, 2, 5, 10, 15 dias, e posteriormente, nos 30 dias, passa o vínculo do INSS. E conversando com algumas pessoas de dentro do INSS, também eles afirmam que é uma responsabilidade da fonte pagadora. Quem paga os conselheiros tutelares, apesar de, na segunda resposta aqui da pergunta do presidente da casa, o executivo vai responder que eles são contribuinte individual. Mas se tu lê a lei federal 3.048 de 99, ela não fala sobre os atestados médicos. A lei fala das garantias que o individual tem. Mas lá na lei, eu li toda a lei, ela não está explícito que os conselheiros tutelares nessa questão agora não têm direito de receber. Então, o que nós temos acontecendo? Nós temos uma lei que não obriga o executivo a fazer isso, e temos uma lei também que não impede do município fazer isso. Eu pediria o tempo do vereador Gilson. Então, quando eu vejo essas duas questões, eu vejo o vereador Lucas que é uma questão social, né? De compreensão, de entender e valorizar esses profissionais que trabalham nessa área. É muito importante o nosso município de Veracruz. Eu tenho certeza que vocês têm conhecimento dos últimos episódios que infelizmente aconteceu no município e também na nossa região. Só por isso já se vale a importância do Conselho Tutelar. Então eu creio que dentro desse parâmetro nós vamos avançar nos próximos dias. E eu quero fazer uma ressalva ainda maior, que nós temos no estado do Rio Grande do Sul alguns municípios que reconhecem ainda mais os Conselhos Tutelares. Eu, por si só, eu sou um defensor no Conselho Tutelar, porque eu passei por lá. Sofri algumas ameaças, como a ex-conselheira que chega agora, a esposa do nosso colega vereador Marte, que ela, infelizmente, optou por não permanecer no Conselho, porque ela se sentiu ameaçada e sai do Conselho Tutelar, a qual ela estava ali exercendo a sua função, por esse momento que ela passou. E nós passamos enquanto Conselho Tutelar. Vocês lidando com essas demandas que nós acompanhamos pela imprensa, olha, nós, enquanto Conselho Tutelar na época, e vocês hoje, atualmente, vocês correm o risco 24 horas. Porque vocês não são conselheiro tutelar só lá dentro da repartição pública. E quando vocês vão no mercado fazer as suas compras? E quando vocês vão na praça com os filhos ou com os netos? Vocês ficam alvo fácil daqueles delinquentes, daqueles que promovem a desordem e para aqueles que, infelizmente, abusam das nossas crianças, sejam eles com violência ou sejam eles até com abuso sexual, que, infelizmente, nós acompanhamos. Então, o risco de vida é pertinente também. E eu falo sobre o risco de vida pelo documento que os conselheiros hoje protocolaram nesta casa. E eu entro também junto com os demais colegas vereadores, porque conversando com quase todos aqui, vocês têm apoio desta casa. Então, eu acredito que na próxima reunião, senhor presidente, nós deveríamos, de uma forma em conjunto, apresentar isso ao nosso prefeito. E ele se demonstrou bastante sensível hoje, e nós podemos avançar para garantir os direitos daqueles que estão também garantidos os direitos e deveres das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Quando nós não estamos garantindo os seus direitos daqueles que protegem, nós também não estamos garantindo o direito das nossas crianças e adolescentes. Porque se nós queremos que os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes sejam cumpridos, sejam protegidos, nós precisamos também proteger a quem protege. Então fica aqui o meu registro e conto com esse vereador. Nos próximos dias devemos marcar uma reunião e para que fique mais claro, eu sugiro ao senhor presidente, eu conversava com a diretora desta casa, e faço isso agora nesse momento, que o senhor presidente, em nome desta casa, enviasse o ofício ao INSS, para que o INSS se manifestasse de forma clara e documental
de quem é a obrigação de conceder o atestado remunerado. Se é do INSS, que eu acredito que não, doutor Marco Antônio, porque nós temos um período de vagância de 5, 10, 15 dias, que é de responsabilidade da fonte pagadora, que a gente entende que sim, e o INSS passa a ter a sua responsabilidade após o seu 30º dia. Então fica aqui o meu registro e meu apoio a esse Conselho Tutelar que hoje está nessa casa, e parabéns a vocês. Eu sempre digo, passei por lá 6 anos e não me arrisco de voltar. Não porque o trabalho não seja importante, é porque é desgastante emocionalmente. Eu trago traços de, hoje, na minha vida pessoal, pelo que eu sofri dentro do Conselho Tutelar e vendo muitas coisas que eu pensei que os meus olhos não viriam. E eu acabei contemplando, e por isso eu sei da importância que é o Conselho Tutelar no município de Veracruz e também no estado do Rio Grande do Sul. Serei o senhor presidente. Obrigado, vereador Eduardo Viana, e tenha certeza que estaremos acatando o teu pedido, como também os demais conselheiros sabem. Esta casa também é parceira, pois a gente entende da importância do trabalho de vocês, e confesso que eu não sou um cara muito apto à rede social, tá? Quem me conhece sabe disso, mas quando eu vi a matéria feita esta semana e a gente começa a ver alguns comentários que acontecem, é muito triste, né? Pessoas que não entendem o real significado, a real importância de um conselheiro tutelar, ficar expondo isso ainda mais em rede social. Mas da nossa parte, tenho certeza que nós faremos o possível, né? Estaremos enviando esta carta, esta solicitação ao INSS, para de forma formalizar, né? Documentar isto, o que eles possam dizer, assim como nós fizemos como Câmara de Vereadores, quando vocês estiveram aqui, o Sandro disse, nós precisamos documentar. A gente fez o pedido também para o Executivo, hoje temos, né, forma documentada, mas a fim de da gente agir para tentar atingir esse objetivo de vocês, que a gente sabe que é importante, é justo e necessário. Tá bem? Conte sempre com essa casa e obrigado pela participação de vocês. Próximo vereador inscrito, então, aos assuntos pessoais, vereador Lucas Patrick. Boa noite, senhor presidente, a nossa vereadora Maria. Uma saudação especial ao Dia dos Advogados hoje, né, doutores aí, o Marco, a Marília, Mara, enfim, sinto saudar as pessoas que nos assistem de casa. Eu vejo o Nego aqui no CTG, o Temir, conhecido o Nego do patrão do CTG Candeeiro da Amizade. Boa noite a todos, o nome do Paulinho, coordenador, a todos os conselheiros tutelares que aqui se fazem presentes nessa casa. Escutando um pouco da fala do nosso colega Eduardo Viana, eu que fui conselheiro há pouco tempo atrás, uma história recente, vamos dizer assim, e em conversas também com o Sandro, né, que a gente tem bastante, somos vizinhos praticamente de bairro, né, o Paulinho, todo esse episódio que aconteceu nos últimos dias aqui em Veracruz, né, que para nós conselheiros, como fomos, o que o Eduardo já não é mais novidade, né, que aconteceu isso, né. A gente sofreu muito com esses fatos durante muito tempo. E quero fazer aqui, Eduardo, uma lembrança à tua mãe, né, Dona Marlene, que foi conselheira comigo no meu tempo. A Dona Marlene nos ensinou muito, né. Me lembro recordo de uma situação nossa, que a gente foi pegar um recém-nascido e eu fiquei com medo de pegar a criança no colo. A Dona Marlene me ensinou como fazer, né? Ela disse, agora tem conselheiro, agora tem que aprender essas coisas aí, guri, senão não adianta. E a Dona Marlene, muito mãe, né, que é, né, nos ensinou muito lá no conselho. Então, só dar uma saudação para a Dona Marlene também, que nos ensinou muito. E falamos também de evoluções aqui dentro dessa fala do Eduardo, né? As evoluções de um carro, né? Agora temos com o Jeep, né, para subir Dona Josefa, isso foi muito importante, até o Christian, em teu nome, o deputado estava aí, acho que foi uma situação que ele encaminhou através dos direitos humanos. A gente entrou no conselho, né, a gente foi buscar recursos, fomos atrás do Marcelo, fomos atrás do Alceu Moreira, e bem no fim o Heitor já tinha cadastrado, e enfim o Jeep vem. E foi uma novela também para conseguir o tal do Jeep, porque o Jeep estava meio sumido, a gente foi atrás do tal do Jeep e encontrou o Jeep lá em Santa Maria. E lembrando as coisas que aconteceu no conselho durante o tempo que eu passei lá, sempre foi umas brigas, né?
a questão salarial, a gente não se encaixava na CLT, daí foi para uma lei federal, a gente estudava as leis, ver onde é que a gente se enquadrava, e tem que ter um estudo mais aprofundado até da lei federal sobre o Conselho Tutelar. É um órgão que ficou muito importante, sempre foi importante, né, quando foi fundado o ECA. E nós, conselheiros, sempre buscando respostas para aquilo que é de nosso direito, né? As nossas coisas, o nosso salário, o risco que vocês pediram nesse ofício aqui é muito importante, né? O reconhecimento dos atestados, né, que a gente já vinha, é um assunto recorrente dentro dessa casa, a concessão do adicional de risco de vida, que é muito importante. Eu sofri também com o risco de vida há um tempo atrás na João Carlos, né, quando fui no curso do conselho, né, tinha um rapaz lá meio exaltado, né, tivemos que tirar as crianças da casa, tivemos que tirar a mulher da casa, porque ele também agredia a mulher. Então a gente lida todo dia com isso, todo dia a gente lidava com essas situações. E eu acho que isso aqui, na verdade, é uma casa que a gente teria esse conhecimento que já ia acontecer isso aqui, dentro de Veracruz. Então essas brigas sempre foram duras, né? E o Eduardo evoluiu nessa conversa com o prefeito, eu acho muito importante, Eduardo, essa conversa teve de transparência com o prefeito. O prefeito, acho que na sua sensibilidade de gestor, tem que entender que vocês têm que ter um atestado, é direito de vocês, né? A fonte pagadora, que nem disse o Eduardo há pouco tempo, é a Prefeitura Municipal, então esse acordo tem que vir de lá. A gente com certeza vai localizar o INSS, o responsável que consiga receber esse ofício, Eduardo, e vamos oficializar o INSS sobre esse assunto, que é muito importante. Mas com certeza todo ano vai ser uma briga. Uma briga por uma impressora, uma briga por uma caneta, uma briga por uma borracha, às vezes do Conselho Tutelar. E quando a gente vê a matéria, Sandro, quando a gente botou lá, escreveu no comentário, a gente sabia que esse tema ia ser debatido aqui dentro. Viemos preparado. Então, o andar da carruagem começou agora. A gente tem um tempo para ver agora o que vai acontecer. Eu acho que o presidente Silas fez um pedido de informações muito importantes dos atestados. Recebemos a informação de agora, vamos ver o que a gente pode fazer com esse documento. Mas é para ti, Sandro, e aos demais conselheiros, Jair, Paulinho, Rosane, que estão aí, o Wilson, não sei se o Wilson estava por aí, mas estava aí antes. Dizer para vocês que a gente é parceiro nessa Câmara. Eu fui conselheiro, o Eduardo foi, o Paulão chegou muito próximo, porque foi motorista do conselho, viu várias coisas dentro do conselho. O Eduardo citou uma coisa importante antes também lembrar, dos medicamentos que a gente tomava de noite para dormir. Eu estou com 36 anos, na época 30 anos mais ou menos, comecei a tomar remédio para dormir também. Então, porque tinha muitas coisas que a gente via durante esse período. Peço o tempo do meu amigo Paulão, isso. A gente via muita coisa nesse sentido. Violência, abuso sexual. Até pouco tempo o nosso amigo Luiz fez frente a parlamentar sobre isso, né, Luiz? É muito importante esse debate. Então tem coisas que ficam aqui, a gente tem que dormir, tem que pensar na criança que a gente deixou numa casa, a gente não sabe se aquela criança vai ser bem tratada. Tem a questão de afeto da criança, que a gente se abraçava da criança que levava para casa, mas não podia. Então tem N coisas. Mas é para vocês, Sandro, que nós vamos ser parceiros na briga. Na briga do bom sentido, de discutir, de levar a proposta para vocês, falar com o executivo, e se tiver que ir a Brasília, nós vamos a Brasília, né? Porque esse tema é muito importante. Isso não pode mais acontecer em Veracruz. E vocês têm todo o total direito deste ofício aqui, estar levando nessa casa essa discussão, levantar essa discussão e buscar mais informações do que está acontecendo lá em cima, que é muito importante. Então, o Conselho fica no limbo, às vezes, nas questões de lei, CLT, lei federal, mas aqui nessa casa nós vamos ser mais transparentes e trazer o problema mais próximo é o mais importante, tá bom? Quero dizer, meu amigo, que nós somos parceiro de vocês, vamos aprofundar essas causas e com certeza lá na frente sairemos vitoriosos de cada uma delas, tá bom? Muito obrigado. Serei isso, senhor presidente. Obrigado, vereador também Lucas Patrick, pela manifestação. Próximo vereador inscrito, vereador Luiz Carlos Souza. Uma saudação especial aos nossos colegas vereadores, aos presidentes da casa, vereadora Maria de Fátima, e assim como as pessoas que nos assistem pelas redes sociais e as pessoas que se fazem presentes aqui nesse plenário. E hoje, sim, uma saudação especial aos nossos advogados, aí, a doutora Marília, a doutora Marco, a doutora Mara, falando o nome deles, estendendo aos demais advogados, essa importante categoria que nos segura, né, a lisura do nosso trabalho aqui na Câmara. Mas eu vou hoje vir aqui para agradecer sobre o evento que aconteceu na DAE, mas eu não poderia entrar nesse assunto sem citar primeiro os conselheiros tutelares. Hoje quero saudar aqui, então, o nome do Jair, a Rosane, Paulinho, o Sandro, o Wilson, que a gente conhece de longa data e sabemos da importância do trabalho dele desenvolvido e acaba se entrelaçando com o meu trabalho também.
A ADAI, a gente acaba atendendo pessoas com todas as deficiências, desde 3 anos de idade até 70 e poucos anos de idade. E é importantíssimo essa presença do Conselho, sempre foi parceiro para desenvolver um trabalho em torno da criança e adolescente, e a gente sabe como é importante para todas as crianças, mas imagina a importância do Conselho para proteger o seu direito de pessoas que não conseguem nem se manifestar, nem se comunicar, que é as pessoas com deficiência. Muitas pessoas com deficiência têm dificuldade de se comunicar, e é importante, então, que tenha o Conselho que assegure o direito deles, e assim temos trabalhado em conjunto com o Conselho, quando tem uma situação, tem trazido a nós, e nós também temos levado ao Conselho e temos esse apoio. Então, é importante essa casa dar esse respaldo para esse órgão do município, que é tão importante, o Conselho Tutelar. Às vezes tem pessoas que fazem confusão quando se refere ao Conselho, porque o Conselho não quer que meu filho trabalhe, não sei o que, quer tirar meu filho. E não é isso. O Conselho quer que essa criança tenha o direito de estudar, direito à educação, e que não seja explorada por um adulto. Então é isso que o Conselho faz. Então as pessoas têm que tirar essa imagem do Conselho. Se o Conselho atuou lá, alguma coisa de errado tem. Então eu não posso me revoltar contra o Conselho, lá arranhar o carro do conselheiro, porque o conselheiro, independente disso, ele também deixou a família dele em casa para atender a família do outro. Então, em tudo, não posso destruir o conselheiro do ser humano. O conselheiro, né, tem a sua família, e é isso que ele faz. É um trabalho, então, prestado pelo município, e a gente aqui, como legislador, deixo o meu apoio incondicional aqui também nas pautas de vocês, reivindicado, e que se dentro da legalidade aqui, com certeza, a gente vai correr atrás para acompanhar o trabalho de vocês. Falando nisso, né, não poderia deixar de agradecer vocês que conhecem o trabalho da ADAI, da Associação de Amigos Especiais, aqui no município de Veracruz. Fizemos os eventos maiores do Vale do Rio Pardo, botamos mais de 500 atletas inscritos na nossa 7ª corrida solidária da ADAI, que aconteceu ali no sábado de tarde. Atletas vindo de todos os cantos do estado, mas uma concentração muito grande de atletas, então, aqui de Veracruz, de Santa Cruz, da região. Também tivemos as crianças que tiveram inscrição gratuita. Tivemos os atendidos da ADAI, as pessoas com deficiência fazendo a corrida também, porque eu acredito que quando a gente fala em deficiência, e essa corrida é alusiva ao Agosto Laranja, então, que é o mês de conscientização e a inclusão da pessoa com deficiência, mas a inclusão só acontece se a pessoa com deficiência participa, senão não tem inclusão, né? E a ADAI sempre prioriza essa questão. Tem os atletas, mas tem a estrela maior é as pessoas com deficiência. Até é por isso que a gente está lá também. Então a gente agradece a todos que de uma forma ou outra colaboraram. O vereador Cristo teve presença lá, essa vez não correu, não estreou, mas obrigado pela presença. O prefeito Gilson e o vice-Anjo acabaram correndo os 4 quilômetros também, puxaram a turma lá, incentivaram para pessoas praticar o esporte, acabaram praticando, né? Então, os demais vereadores, se eu não vi por lá, que estiver lá, obrigado, mas se quem não teve lá, o coração estava lá também, apoiando nós. E é isso, a gente acabou desenvolvendo um trabalho. Mas eu sou muito prático e muito crítico na minha palavra e quando eu falo de deficiência. O que se tem mais é conscientização sobre pessoa com deficiência, mas pouco atendimento. E a DAI trabalha assim, não só no mês de agosto, a gente trabalha o ano todo, mas o mês de agosto que se intensifica mais, né, a questão da conscientização. É importante a gente conscientizar, mas tem que ter um atendimento. E graças a Deus a DAI hoje consegue atender um grupo de 70 pessoas com apoio do município, apoio de emendas parlamentares, apoio desses eventos que aconteceu, a corrida e os demais eventos da DAI, com apoio da comunidade. Então muitas mães acabaram contribuindo para que aconteça, né, esse atendimento e que as pessoas com deficiência realmente tenham seu atendimento humanizado, que é o que tem na DAI. Então a gente trabalha a conscientização, mas sempre vamos privilegiar o atendimento das pessoas com deficiência. Não adianta eu conscientizar se quando a pessoa com deficiência chegar lá e não ter o seu devido atendimento. Então a gente trabalha muito nesse sentido. E nesse sentido, vereador Eduardo, independente de sigla partidária, hoje de manhã eu tive uma reunião importantíssima com o deputado Marcelo Moraes, junto com as coordenadoras lá da Unisc, que desenvolve o projeto do espectro autista, que o deputado Marcelo Moraes é padrinho desse projeto, na verdade, aportou um valor de 3 milhões para atendimento de pessoas com autismo, tanto um projeto de natação, educação física adaptada para autista, psicóloga, também um atendimento odontológico, e a gente foi hoje, a convite do deputado Marcelo, e também da reitoria lá, para a gente discutir esse projeto, para a gente poder expandir mais para a região. E hoje já tem veracruzense sendo atendido lá, mas a gente sabe que precisa trabalhar e trabalhar muito mais para que esse projeto consiga atingir toda a nossa região. É um projeto importantíssimo, com o apoio da universidade, e o deputado acabou apadrinhando esse projeto e desenvolveu uma cifra bem
bem importante, 3 milhões, então, para esse atendimento. Então, foi importante essa reunião para mim também ficar a par e poder levar as demandas como conhecedor da causa e pai também de uma menina com autismo. Quero contribuir muito para esse projeto e acabei, então, fazendo parte de um conselho lá para dar a minha contribuição também. Eu já vou encerrar, vou só peço o tempo do Marte, vamos assim? Então, encerrando a minha fala, né, foi importantíssimo, independente da sigla partidária, mas foi importante esse momento. É que nem eu venho reforçar, não adianta eu conscientizar se não tiver atendimento. E esse projeto lá na Unisc prioriza o atendimento das pessoas com autismo e seus familiares. Então, a gente vai trabalhar muito. Hoje tivemos o primeiro contato lá com a reitoria, mas vamos nos aperfeiçoar mais e nos aprimorar mais no projeto, para dar a nossa contribuição e poder também trazer esse projeto para toda a nossa região. E hoje, então, que nem eu repito, já tem pessoas de Veracruz sendo atendidas através desse projeto. Dito isso, também quero aproveitar e convidar aqui a programação da Semana da Pessoa com Deficiência, aqui programada pelo COMPED, o Conselho da Pessoa com Deficiência em Veracruz, nossa presidente Elisa. Tem uma programação vasta aqui desde o dia 21 de agosto até o dia 29. Mas dia 21 e dia 22 tem uma palestra muito importante com o Thiago Link. O Thiago Link é um jovem com deficiência, que é referência de superação. Ele nasceu sem os braços, sem as pernas, né? E ele vive feliz da vida, né? E conta da sua história. E ele consegue se superar mesmo com a deficiência dele. Ele passa uma energia muito bacana e é um exemplo de superação. Às vezes as pessoas se queixam, às vezes uma dor de cabeça, coisa, e eu sei que é importante para as pessoas naquele momento, mas a gente vê que ele mesmo com a deficiência, ele dá um exemplo de superação que a gente pode ser feliz. E todo mundo aqui só quer ser feliz. Se tu tem a deficiência, não tem a deficiência, tu quer ser feliz, tu trabalha para isso. Tanto nós, vereador, trabalhamos, tentamos fazer o nosso melhor aqui no município de Veracruz, para nós, sim, conseguir, através da política, desenvolver um trabalho bacana, que nem os nossos conselheiros que vão sair de casa e querem trabalhar, mas eles querem também, eles têm a satisfação do trabalho deles ser reconhecido e que lá na frente eles podem mudar muito a vida dos munícipes. Então, seria isso, a gente agradece o tempo, eu me estendi um pouco, senhor presidente, muito obrigado a todos. Obrigado, então, vereador Luiz, nosso último inscrito dos assuntos pessoais para esta noite, qual também queremos parabenizar pelo belo evento promovido, né, pela DAI no sábado. Foi um grande evento, um impacto muito positivo dentro do nosso município, envolvendo diversas pessoas daqui, como também de toda a região. Parabéns pelo teu trabalho, quem está junto do Luiz sabe o quanto ele se dedica à causa, também à DAI, o quanto que é trabalhoso, mas é satisfatório, né, Luiz? E isso vale por qualquer coisa. Então, parabéns pelo teu evento neste sábado. E sendo este, então, o último ato desta sessão, agradeço a presença de todos, mais uma vez, os nossos conselheiros presentes, aos representantes do CTG Candeeiro da Amizade, também presente, e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 18 de agosto de 2025, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada, então, esta sessão ordinária.